Boa noite, queridos. Boa noite você que está aqui conosco na nossa audiência do Instagram Seja Diferente, Faça Diferença. Estamos aqui nessa noite muito especial que preparamos essa live com muito carinho para todos vocês, para que o conhecimento chegue sim até você. Foi uma live na verdade, que nós estamos já preparando ela, já tem muito tempo. A nossa convidada especial que vai trazer todo o seu conhecimento dentro da área da advocacia, dentro da área do direito. A gente já vinha conversando há muito tempo e hoje que chegou essa oportunidade, nós estamos aqui fazendo essa live dentro desse tema, como se defender judicialmente de pais narcisistas. Então, a psicanalista e bacharel em Direito, Isabel Barreto, nós conhecemos ela nesse trabalho e ela que é a nossa convidada nessa noite para trazer esse tema muito interessante. Como se defender judicialmente de pais narcisistas. Pais narcisistas. Eu quero assim, deixar bem claro que nós, se você passar aqui no nosso feed, vocês vão ver que nós já fizemos 2 lives dentro desse assunto. A primeira foi com a psicóloga e psicanalista Sanla Rios, que foi uma maravilha de live, muito conhecimento, mas nós tratamos dentro da área emocional, dentro da área psíquica. Depois nós fizemos com o coach Anderson Silva o tema quando os pais esquecem que um dia foram filhos e quando os filhos se esquecem que um dia serão pais. Então, assim, para cada live eu estou trazendo dentro de uma especialidade. A gente fala da área emocional, a gente fala da área psíquica. Futuramente vou trazer aqui uma terapeuta para falar dentro da área espiritualista. E hoje nós vamos trazer, então, a Isabel para falar dentro da área do direito, dentro da área da advocacia. Então, desde já vou convidar ela aqui para ela estar já se apresentando para nós, tá bom? Vamos lá, Isabel já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Isabel. Já foi feito o convite. Está travado? Aqui para mim está funcionando direitinho. Isso. Oi, Kathleen. Boa noite, Isabel. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora tendo você aqui na nossa live. Quanto tempo que a gente está preparando esse encontro, não é, né? menina? Não é? Mas tinha que ser hoje, né? Tava Mas marcado tudo na hora hoje. certa. Isso, Tudo na hora certa. Desde já, eu quero te agradecer por você estar aqui comigo, de ter aceitado o nosso convite. Quero que você se sinta muito à vontade. Você é uma pessoa de luz, tem muito conhecimento para nos passar. Então, fique à vontade aí para você começar. E, primeiramente, assim, tem muitas pessoas que vão entrar aqui e que não são filhos e filhas de mães narcisistas. Né? Pelo nosso Instagram, Seja Diferente, Faça Diferença, então a gente tem um público diverso. Então, só para deixar assim, bem claro o que significa narcisismo, né? E depois você entra se apresentando da sua formação, fica à vontade aqui, tá bom? Tá bom. Bom, eu vou começar então me apresentando, né? O meu nome é Isabel Barreto, eu sou psicanalista. Além da formação em psicanálise, eu também sou pedagoga, dei aula há muitos anos, sou servidora do Estado do Rio, aposentada. Fiz direito também, e aí, por causa do direito, eu trabalhei metade do meu tempo no serviço público, foi na Defensoria Pública. Eu trabalhava na Vara da Infância e Juventude de Duque de Caxias, onde eu morei durante a maior parte da minha vida. Eu sou carioca, eu nasci na Tijuca, mas eu fui para Caxias, eu tinha 11 anos de idade. E morei até os 50 e poucos anos em Caxias. E lá eu fiz direito na Unigran Rio, fiz pedagogia também em Caxias, né? E depois, assim, já aposentada, eu resolvi, né, que eu queria fazer alguma coisa e eu fui estudar psicanálise, né? Certo. E o que é o narcisismo, né, que você pediu para falar? O narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Não se sabe exatamente ainda a causa desse transtorno, mas é um transtorno bem definido, com sintomas bem definidos, né? A causa exata não se sabe, né? Sabe-se que é um transtorno de personalidade, né? E a pessoa que tem esse transtorno, popularmente nós chamamos de narcisista, para não falar pessoa portadora do transtorno de personalidade narcisista, a gente fala que é narcisista. Mas, na verdade, narcisistas, todos nós somos um pouco, né?
quando esse grau de narcisismo vai ficando muito, né, muito, a pessoa muito voltada para os interesses dela apenas, volta a energia psíquica toda para ela, né, sem pensar no outro, o que acontece? A pessoa narcisista, ela não tem empatia, né, ela literalmente não consegue se colocar no lugar do outro, e aí isso traz muitas consequências, principalmente quando a mãe é portadora do transtorno de necessidade narcisista. Então, não conversa com essa filha, por exemplo, sobre menstruação. Essa filha menstrua muitas vezes, mais antigamente, né, sabendo pouquíssimas coisas sobre menstruação. Por quê? Não porque a mãe tenha vergonha, mas porque pela falta de empatia, ela não consegue se colocar no lugar dessa filha, né? Sim. Que surpresa essa menina vai ter, né, quando menstruar a primeira vez. E assim, outras coisas, sexualidade, por exemplo, né? Essa pessoa que tem o transtorno, ela tenta passar uma aparência do que ela não é, né? Ela tem uma necessidade de autoafirmação. Então, assim, é uma série de sintomas que dificultam muito o relacionamento. Uma coisa que eu faço questão de falar, Pétri, é que a gente está tratando aqui de pais narcisistas, né? Mas o transtorno de personalidade narcisista, ele pode acometer qualquer pessoa. Então, assim, no caso aqui, nós vamos tratar dos pais e mais a mãe, né? Porque a incidência maior é de mãe narcisista. Sim. Mas, assim, e se essa pessoa não fosse mãe? Eu já vi perguntas assim no grupo, né? Ah, se ela nunca fosse mãe, ela não seria narcisista? Não, ela seria. Ela seria uma esposa narcisista, uma amiga narcisista, uma filha narcisista, uma vizinha narcisista, uma colega de trabalho narcisista, enfim. É um transtorno de personalidade, não é um transtorno da maternidade. Perfeito. É importante deixar isso claro, né? E aí, como eu tenho essa formação em direito, né, as pessoas me procuram muito para orientações jurídicas, né? Sim. E eu, assim, eu já tinha feito uma outra live, tá aí no meu IGTV, que eu tratei mais da parte civil, e eu peguei as perguntas que mais mandaram sobre guarda, a avó narcisista. Ontem mesmo, à noite, eu dei uma olhadinha num grupo, vi lá alguém comentou, a minha mãe tentou tirar minha filha de mim. Né? Então, esse é um assunto muito recorrente. Falamos sobre herança, né? Nessa live que eu fiz. E agora, como são muitas as dúvidas, eu resolvi dividir. Eu falei já da parte civil, né? Dos assuntos mais comuns, porque é muita coisa, né? E agora eu selecionei aqui algumas perguntas mais recorrentes em relação à parte criminal, né, que as pessoas têm muita dúvida também. É verdade. A gente deixou aberto, Isabel, para as pessoas fazerem as suas perguntas, né, relacionadas a isso, porque realmente é um meio que as pessoas têm muitas dúvidas de como se portar, principalmente por essa questão, né, eu acho que é até muito difícil de um filho que eu falo filho, eu estou falando no geral, né, de como ele se portar diante da justiça para ir contra um pai e contra uma mãe. É um processo, assim, eu posso até dizer que eu acho que antes da pessoa chegar a essa posição, que ela poderia até fazer uma psicanálise, procurar um psicólogo, para ela ter uma bagagem emocional para ela chegar até esse ponto. Você concorda, Isabel? Sim, sim, sim. E tem uma outra questão, né? Eu acho importante, sim, o transtorno de personalidade narcisista, quando acomete a mãe, né? E ela descarrega esses sintomas dela no filho ou na filha que ela elegeu para bode expiatório, ela tem o transtorno e esse filho é que vai buscar ajuda, né? Não que ele não precise de ajuda, é óbvio que precisa. Mas o ideal é o que a pessoa que tem um transtorno procurar tratamento, né? Mas os narcisistas não fazem isso. Além, você colocou muito bem, né, que é difícil lidar com essa ideia, né, de eu ter que ir para a justiça para processar a minha mãe, né, é muito difícil. E é difícil também, principalmente na parte criminal, é difícil você encontrar, por exemplo, numa delegacia, alguém que vai entender essa história, né, que vai dar ouvidos a essa história. Ficam, um problema de família, né? Isso se resolve em família, né? E a mãe é mãe,
né? Pai é pai. Então, assim, é difícil. Porém, há canais na justiça que possibilitam o acesso dessa vítima para procurar os seus direitos, né? Sim, é verdade. Desde já, Isabel, antes da gente começar a passar para as perguntas, né? Como eu já tinha falado aqui anteriormente, nós pedimos para que os seguidores, para que onde nós postamos, até onde chegou o nosso post, as pessoas ficassem muito à vontade para fazer as suas perguntas. Sim, É algo que a gente deixou bem claro que nós não iríamos mencionar os nomes, até porque esse sim, manejo de preservar a sim, imagem da pessoa, a identidade. Então a gente tem esse carinho, esse tato muito grande de se preocupar com a sua imagem, então a gente não sim. vai colocar nomes aqui de quem deixou suas Perguntou. perguntas. Então a primeira é, Isabel, como agir diante das calúnias da mãe narcisista? Posso processá-la? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte: a palavra que popularmente elas têm um significado, mas para o direito elas têm um outro significado. A palavra calúnia é uma delas. Por exemplo, se alguém fala assim, Isabel é loira, isso é uma calúnia. Eu não sou loira, né? Sim. Mas para o direito penal, o que quer dizer isso? Está lá no artigo 138 do Código Penal, eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Por favor. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, quando acontece o crime de calúnia? Se a mãe narcisista fala assim, minha filha é uma lerda, isso é um outro crime contra a honra. Os crimes contra a honra são 3: calúnia, difamação e injúria. A gente vai ver um pouquinho de cada um aqui. Tá? Uma outra coisa que eu quero falar antes de começar mesmo sobre o assunto é o seguinte, Pétri. Essas perguntas, elas abrangem temas muito extensos do direito. Não daria para a gente fazer em uma nem em 2 lives. Né? Isso aqui é só para a pessoa ter uma noção. Então vamos lá, calúnia. Quando acontece um crime de calúnia? Alguém falou Isabel é loira? Isso não é verdade, mas não é calúnia, porque ser loira não é crime. Né? Então, quando se configura esse crime? Por exemplo, se a mãe narcisista fala para alguém assim, a minha filha é ladra, também ainda não é calúnia. É um outro crime contra a honra que a gente vai ver mais para frente. Para configurar o crime de calúnia, essa mãe narcisista tem que falar que a filha cometeu um ato que está previsto na lei como crime. Por exemplo, a mãe narcisista chega para a vizinha e fala assim, olha, a minha filha, ela tem uma amiga, e essa amiga devia um dinheiro para ela. E ela foi lá na casa da amiga esse fim de semana e pegou o celular da amiga. Quando a amiga se distraiu, ela pegou o celular e trouxe para casa. Ora, pegar o celular de uma pessoa que está distraída é o crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal. Se a mãe sabe que é mentira, né, que a filha cometeu esse crime, e mesmo assim ela divulga, a mãe está cometendo um crime de calúnia em relação a essa filha. Vamos supor que, na verdade, a amiga lá devia um dinheiro e não tinha como pagar e deu o celular para a filha da mãe narcisista. Né? Mas a mãe, a fim de deturpar a imagem da filha, conta essa historinha. Uma coisa muito importante aí é essa vizinha que ouviu, mesmo sabendo que é mentira, se ela divulgar, ela também está cometendo crime. Tá? Então, as fofocas são perigosas. Uma outra coisa, deixa eu ver aqui que eu anotei aqui, que eu achei importante falar. Fica à vontade. Tá. Nós temos a lei, no Brasil, nós temos a lei de contravenção penal. Contravenção penal, alguns doutrinadores do direito chamam de crime anão. São crimes menores. Como vias de fato, por exemplo, as pessoas estão discutindo, se empurram, chega a tocar um no outro, se empurrar, dá até um tapa leve no rosto. Isso é vias de fato. É jogo do bicho, é vias de fato, contravenção penal. Né? Então, assim, se a mãe narcisista fala que a filha praticou um ato que não é crime, mas é contravenção penal, não tem calúnia. Não configura o crime de calúnia. Tá? Se ela fala assim, eu discuti com a minha filha e ela me empurrou, né? Inventou essa mentira, né? Essa mentira.
É que eu vou falar mentira e calúnia para diferenciar o que é a lei e o que é o popular, né? Ok. E aí ela inventa essa mentira, né? Eu estava discutindo com a minha filha, ela me empurrou. Isso não é uma lesão corporal, a contravenção penal de via de fato. Então, a mãe não cometeu o crime de calúnia, porque o fato que a mãe imputa à filha, tem que estar descrito na lei como crime, tá bom? Certo. Tá bom. Bom, então, voltando à calúnia, né? A narrativa do fato criminoso tem que ser consistente, tá? Então, essa mãe, nesse exemplo que eu dei, ela contou uma história falsa, mentirosa, que a filha chegou em casa com um celular, que recebeu como pagamento de uma dívida, mas, na verdade, ela disse que a filha furtou da amiga que devia um dinheiro, né? Então, ela criou uma história com início, meio e fim, imputando um fato criminoso à filha que não aconteceu de fato, né? Espalhar o crime, né? Espalhar a notícia falsa, sabendo que é falsa, está lá no artigo 138, parágrafo 1º do Código Penal. É crime também, né? Uhum. E o crime de calúnia, ele está no rol de crimes contra a honra e ele atinge a honra objetiva. O que quer dizer isso? É a minha reputação, é como as pessoas me veem. Né? As pessoas me veem como uma pessoa idônea, uma pessoa confiável, uma pessoa ética. Se alguém pratica o crime de calúnia contra mim, imputando a mim um fato criminoso que eu não pratiquei, está atingindo a minha honra objetiva, está atingindo a minha imagem. Tá? Certo. Os outros crimes contra a honra, que eu acho importante também falar. Difamação, está lá no artigo 139 do Código Penal. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A difamação também atinge a honra objetiva, também atinge a reputação da pessoa. Né? E aqui não importa se o fato é verdadeiro ou falso, tá? Por exemplo, eu dei o exemplo anterior, se a mãe falar assim, a minha filha ladra, ela está cometendo o crime de difamação. Tá? Sim. Por exemplo, criei um exemplo aqui. Em tempos de crise, né, a filha de mãe narcisista ficou desempregada por causa da pandemia e ela deixou de pagar uma dívida que ela fez um crediário, a prestação do carro, que ela comprou e ela não conseguiu pagar. Né? E aí a mãe vai e fala, né? Você é caloteira, né? Os vizinhos ouvem, né? Você é caloteira, você não paga as suas contas, né? Deixar de pagar contas não é crime, por isso não é calúnia, né? Mas quando a mãe dessa pessoa divulga, né, para os vizinhos que ela não pagou as contas, ela vai se sentir constrangida com isso. A reputação dela pode ficar maculada diante desse grupo de pessoas. Então, aí a gente tem o crime de difamação. Interessante. Tá bom? E a injúria. injúria. Tá na live, se puder anotar isso tudo, para vocês ficarem bem informados, pode anotar. É claro que, se a gente for estudar calúnia, a gente vai ficar aqui 2 dias falando de calúnia. Se a gente for falar de difamação, a gente vai ficar aqui mais 2 dias. Então, estou só dando uma geral. Pincelado. A injúria, está lá no artigo 140 do Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Né? Diferente da calúnia e da difamação, a injúria não atinge a honra objetiva. A injúria atinge a honra subjetiva. É o que eu acho de mim. Né? Não importa se as pessoas que estão fora não ficaram achando que meu caráter é duvidoso. Não importa. Importa o que eu estou achando na difamação. Tá? Então, o que é difamação? Eu até anotei aqui, né? É o juízo que determinada pessoa faz a respeito de si mesma. Tá? Uhum. Exemplo, a mãe narcisista diz, você é uma idiota, você é uma lesada, uma imbecil. Né? São xingamentos. Né? Então, assim, as pessoas que estão de fora podem até achar, mas isso não macula, mas para mim me aborreceu, para mim me ofendeu, me chateou. Né?
então, perdão, anteriormente eu falei que se chamar de ladra é difamação, mas não é injúria, né? Sem descrever um fato, com início, meio e fim, ela fala, você é uma ladra, né? Ela não descreveu o fato na calúnia, mas aí ela falou, você é uma ladra, cometeu o crime de injúria, porque atingiu a imagem que eu tenho de mim mesma, né? E esse crime de injúria, a gente vê muito no meio onde tem uma mãe narcisista. Por quê? Porque a mãe narcisista, ela tem um apego muito grande ao dinheiro. Tem. Né? E assim, a calúnia e a injúria, a gente vê muito. Porque ela às vezes insinua que você tem o hábito de pegar alguma coisa, ou, na hipótese de calúnia, ela chega a falar, eu tinha um dinheiro aqui, você pegou. Né? Uhum. Então é importante ter claro isso. A parte 2 da pergunta, né? Posso processá-la? Isso. A lei não diz que a lei não relaciona fatos criminosos que não podem, que a pessoa não pode ser acusada pelo fato de ser mãe. Né? Ela não traz esse rol de crimes. E também não traz fatos criminosos que os filhos não podem ser vítimas porque são filhos. Muito pelo contrário, tem até crime que no caso de criança e adolescente, tem alguns crimes lá previstos no Estatuto da Criança e Adolescente. Sim, verdade. Na delegacia, como eu falei, você foi vítima de um crime desse, você tem que procurar a delegacia. Na delegacia, você pode esbarrar com aquela velha história. Ah, mas é sua mãe, pensa bem, volta para casa, refresca a cabeça, né? Sim. Pode esbarrar, mas assim, de acordo com a lei, com a frieza da lei, não há empecilho para que a pessoa registre uma ocorrência, faça um boletim de ocorrência na delegacia. Não há. Entendi. Né? A gente sabe que a gente esbarra Isabel, só para nessas abrir questões. Aqui um parêntese, tem uma pergunta aqui muito interessante do Caminho da Espiritualidade, que eu gostaria de você me responder, por gentileza, que diz, no caso de um menor de idade, adolescente, por exemplo, que não quer ser mais cuidado pela mãe narcisista, ele mesmo pode ir ao juizado, como ele procede? Ele pode ir, ele vai ter todo um aparato lá, porque no juizado da infância e juventude tem a equipe técnica, que são assistentes sociais, psicólogos. Então ele vai receber todo, mas assim, eu já vi casos assim, inclusive quando eu trabalhava em Caxias, na vara da infância e juventude, eu já vi acontecer isso, né? Então assim, a primeira medida que se toma é encaminhar esse menino ou essa menina para uma casa de passagem, que é uma instituição de acolhimento imediato, né? O conselho tutelar, normalmente, quando chega lá, essa criança, esse adolescente, procurou antes o conselho, né? Sim, e normalmente é o conselho que faz todo esse procedimento, né? De acolher essa criança. A criança chega lá, toda machucada, de que é vítima de maus tratos. Ela vai ser acolhida. Se o conselheiro tutelar observar que, né, pode estar tendo um exagero, não tem marca, né? Embora a gente saiba que o abuso psicológico não deixa marca física. Né? Então, essa é outra questão também difícil de lidar na justiça. Né? Acredito. Essa família vai ser chamada, né, para entender o que está acontecendo. E pode se devolver de imediato o adolescente para eles, ou pode o próprio conselho encaminhar para uma instituição de acolhimento. Tá? Mas ele não vai sair de lá sem uma resposta. Para o pai ou para os avós, tios, alguém assim, ou vai direto para alguma instituição? Olha, eu vou te falar a minha experiência na Defensoria Pública. Indo para uma instituição de acolhimento, essa criança, por alguma questão envolvendo pai e mãe, maus tratos, etc., ele vai para a instituição, a própria instituição vai tentar contato, e a equipe técnica do Juizado da Infância e Juventude também vai tentar contato com a família extensa, que no direito nós chamamos de família extensa. A família natural, para o direito, é pai, mãe e filho. Família extensa são tios, avós, então vão procurar esses familiares da família extensa para ver quem tem condições de acolher. Então, assim, quando uma criança vai para uma instituição de acolhimento, muito antigamente chamada de orfanato, mais recentemente chamada de abrigo, e hoje instituição de acolhimento,
o juiz, antes de colocar essa família no rol de crianças que estão disponíveis para serem colocadas numa família substituta, seja por via da adoção, tutela ou guarda, ele tem que esgotar todas as possibilidades de reinserir essa criança na família natural, na família extensa ou na família natural. Entendi. Tá? Enquanto isso, ele vai ficando lá acolhido, a avó começa a visitar, um tio começa a visitar, depois pede para passar final de semana, até que o estudo psicossocial entende e sinaliza para o juiz que aquela avó, aquele tio, aquela tia tem condições de ficar com essa criança. Michele está aqui falando, talvez as marcas do abuso psicológico sejam mais doloridas e maiores que a do físico, isso aí com certeza. Talvez não, Michele, eu acho que com certeza. Com certeza. Vamos então partir para a segunda pergunta, Isabel? Ou você quer falar mais alguma coisa sobre a segunda parte? Um detalhe só. Quando eu vou até a delegacia, né, para comunicar que eu fui vítima de um crime, isso não quer dizer já que ali a pessoa já vai ser, o réu, no caso, né, a pessoa que eu estou acusando, vai receber uma sentença. A delegacia, ela vai promover uma investigação, que cabe à Polícia Civil ou Polícia Judiciária. Então, a Polícia Civil vai investigar esse fato, né? Vai colher provas, no caso da lesão corporal, vai mandar fazer exame de corpo de delito, vai chamar essa pessoa que está sendo acusada para ela ser ouvida, essa pessoa vai ser intimada, né, para relatar. Então, tem toda uma investigação para depois mandar para o Ministério Público ajuizar a ação. Tá bom? Tá ótimo. Vou partir então aqui para a nossa segunda pergunta. A Lei Maria da Penha se aplica ao fato da mãe narcisista agredir fisicamente? Há controvérsias. Resposta de advogado, depende. O que acontece? A Lei Maria da Penha foi criada, inclusive aí o pessoal que não gosta dos direitos humanos, saibam que a Lei Maria da Penha foi criada exatamente por causa dos direitos humanos. Foi uma ordem de um organismo internacional de direitos humanos que obrigou o Estado brasileiro a criar uma lei de proteção para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, assim, foi um processo que demorou anos e anos e anos, uma vítima, Maria da Penha, o marido tentou matá-la e parece que mais de uma vez, enfim. Depois eu posso até fazer um videozinho curto com a história da Lei Maria da Penha. Sim. E aí ela recorreu e papapá, até que esse marido não recebia, não tinha uma legislação específica para cuidar desse caso. Ela recorreu a um organismo internacional de direitos humanos, né, na Organização dos Estados Americanos, e esse organismo internacional determinou que o Brasil cumprisse uma pena, vamos colocar assim, né, de criar uma lei que protegesse mulheres. Né? E essa lei, ela foi criada para quê? Para proteger as mulheres vítimas de violência de gênero. Então, entendeu-se o seguinte, que a mulher, perante um homem, né, perante a força física de um homem até, ela está numa situação de inferioridade. Não inferioridade por ser submissa, essas coisas não, mas inferioridade na condição de se defender. Né? E uma situação também de vulnerabilidade. Então, há quem entenda, e me parece assim, eu não estudei muito a fundo essas correntes, mas me parece que a corrente majoritária entende que é assim, né, que é para proteger mulheres. Eu já vi, apesar disso, eu já vi decisão de juiz do juizado de violência doméstica acolher, processar ações em que o homem era réu, era vítima, era vítima, né? Nossa. Então, porque entendeu que violência doméstica está dentro do lar, então se o homem foi vítima da mulher, essa ação vai ser julgada de acordo com a Lei Maria da Penha. Tá? Mas assim, o entendimento majoritário é que essa lei foi criada para proteger mulheres de crimes relacionados ao gênero. Então, ela é vítima, eu a lesiono pelo fato dela ser mulher. Ser mulher. Né? E aí, mas no direito tem uma coisa muito bacana, né? Que
um juiz criminal, por exemplo, pode estar julgando uma ação fora do trâmite da Lei Maria da Penha, de uma violência que aconteceu dentro de uma casa, né? Mas ele pode usar algumas coisas, fazer analogia, que a gente chama no direito. Ele pode pensar algumas coisas lá dessa lei e usar ali numa vara criminal ou até num juizado especial criminal, que é para crimes de menor potencial ofensivo, né? A Lei Maria da Penha, ela veio para regular algumas coisas, né? Por exemplo, antigamente um homem batia na mulher, o que ia acontecer? Ele ia pagar lá umas cestas básicas e ia ficar por isso. A Lei Maria da Penha proibiu isso. A Lei Maria da Penha inseriu, inseriu o artigo 9º, o parágrafo 9º, no artigo 129 do Código Penal, que é o artigo da lesão corporal, né? Então, sim, diz lá o artigo 9º. O artigo 129 diz assim: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aí a Lei Maria da Penha vem e determina que deve ser inserido o parágrafo 9º nesse artigo 129, dizendo o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, no caso, a mãe agredindo a filha, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, pena de 3 meses a 3 anos. Agrava a pena, né? Sim. Então, o que eu acho importante falar, né, nesse momento? A pessoa que é vítima de uma lesão corporal, por exemplo, né, a sua mãe te agrediu, te lesionou e, né, causou uma lesão corporal literalmente em você, você não tem que se preocupar se essa ação vai tramitar de acordo com a Lei Maria da Penha ou não. Você tem que ir à delegacia. Se vai tramitar no juizado de violência doméstica ou numa vara criminal, isso cabe aos juízes entenderem isso, né? Mas a pessoa tem que prestar o depoimento. Exatamente. Às vezes há um conflito de competência. O que é isso? O juiz recebe no juizado de violência doméstica essa ação e ele entende que não é para ele. Ele entende que é o caso de ir para uma vara criminal. Isso eles vão resolver lá entre eles, né? A sanção virá. Não importa se vai ser sob a égide da Lei Maria da Penha ou de uma outra forma, né? Se vai ser no juizado de violência doméstica, que foi a existência dos juizados, a criação dos juizados de violência doméstica é uma determinação da Lei Maria da Penha, né? Então não importa. O importante é você ir até a delegacia e registrar essa ocorrência. Até para, mesmo se, vamos supor que caia lá no juiz criminal, e ele eu vou continuar, porque eu entendo que não é violência de gênero, né? Então vai ser aqui na vara criminal. Ele pode pensar lá da Lei Maria da Penha a medida protetiva de afastamento desse agressor ou dessa agressora, né? Por analogia, ele pode pensar lá dessa lei, da Lei Maria da Penha, embora ele esteja seguindo um outro rito, um outro processo, né? Ele pode fazer isso, tá bom? Tá ótimo. Vamos lá, tem mais perguntas? Tem sim. Deixa eu só pegar uma perguntinha aqui, Isabel, de uma das nossas participantes, da Caques. Ela diz aqui: e sobre abusos sexuais praticados pela mãe narcisista, só que há mais de 30 anos, doutora, não há o que fazer, né? Há mais de 30 anos. Aí você entra na questão da prescrição, que eu teria que rever, porque, né, eu teria que rever aí como é que funciona isso. Mas, assim, teoricamente, o abuso sexual, ele não precisa de testemunha, né? Basta o relato da vítima, né? Agora, é aquela história, vai ter que passar por uma série de estudos, né, para ver os efeitos. Delito, né? Exatamente. O exame de corpo de delito é inviável, depois de 30 anos, é inviável, né? Não tem como. Então, isso aí já cria uma impossibilidade, né? Sim. Você quer que a gente parta para a terceira pergunta? Vamos. Então, vamos lá para a terceira e última pergunta, Isabel. É possível processar
ANP, né? São as siglas, a mãe narcisista, o pai narcisista, por abuso psicológico? Sim, é possível, né? O artigo 129, como eu disse, ele diz lá que... Deixa eu voltar nele aqui para eu ler na íntegra. Tá. Ofender a integridade corporal ou a saúde. Essa expressão, ou a saúde, dá margem para entrar aí a saúde psicológica, saúde mental, saúde emocional, né? Então, assemelha-se a violência psicológica à lesão corporal, né, com base nesse artigo. O grande problema, inclusive a Lei Maria da Penha traz esse conceito, né, esses tipos de violência: violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência patrimonial, né, que muitas vezes há muitos relatos de filhos e filhas de mães narcisistas que falam: eu comecei a trabalhar, eu tenho que dar todo o meu dinheiro para ela, né? Então, isso é violência patrimonial. Né? Ela cria situações, liga chorando, dizendo que estourou o limite do cartão e não tem como pagar, e ela não tem como fazer as compras, né? Cria situações para tirar do patrimônio dessa pessoa, né? Dessa filha. Certo. Então, assim, é possível processar, sim, né? Uhum. Mas, assim, o grande problema é o que eu falei, consiste na prova. Você chega numa delegacia e fala assim: eu vim aqui porque eu sou vítima de violência psicológica, né? Infelizmente, o aparato estatal ainda não está preparado para esse tipo de coisa. Mesmo se essa vítima passar por alguma consulta psicológica, algum psicanalista, tem algum laudo, isso não ajudaria? Não, ajuda, claro que ajuda, né? Certo. Mas, assim, quando eu falo aparato estatal, na delegacia, talvez ela já tenha uma barreira aí, né? Porque o que chega na delegacia? Roubaram meu carro, né? Fui assaltado, levaram meus documentos, né? Chegou lá todo quebrado, né? O meu vizinho se desentendeu comigo, deu um soco na minha cara, né? Eles querem ver alguma coisa, né? Mas isso não quer dizer que você não pode, né, contar essa história, né? Eu estou sendo vítima de abuso psicológico, eu não aguento mais, né? Há pessoas que chegam, né, ao ponto de tentar suicídio, enfim, né? Então, teoricamente, pode se processar, sim, por violência psicológica, até porque a Lei Maria da Penha, que eu falei que, por analogia, os juízes que estão julgando ações fora do Juizado Especial de Violência Doméstica podem pensar lá alguma coisa, ela traz esse conceito de violência psicológica, né? Todo dano que se causa através de crítica, né? Crítica, né, do comportamento da pessoa, chantagem, né? Cobranças de comportamento, né? Isso tudo é violência psicológica, que causa dano à autoestima da pessoa, né? A identidade, né? Muitas pessoas, semana passada, então, várias pessoas me falaram: Isabel, parece que eu não sei qual é a minha identidade, eu não sei quem eu sou, né? O sequestro da identidade. Isso tudo é violência psicológica. Também, assim, há uma visão também de violência psicológica. A vítima de violência psicológica é aquela pessoa que surtou, né? Às vezes ela é vítima de violência psicológica e ela continua trabalhando, ela continua funcionando, né? Ela continua funcional. Mas só ela sabe os traumas, as dores que ela carrega e a pressão que ela sofre todos os dias, né? Então, assim... Você falou sobre essa questão do sequestro da subjetividade, né? O sequestro da identidade, de quem a pessoa ela é. Quero até recomendar você que está aqui assistindo a nossa live, outras pessoas que com certeza assistirão, que nós vamos divulgá-la, para vocês adquirirem o livro do Padre Fábio de Mello. Esse livro foi um divisor para mim, muito lindo toda a história, que se chama Quem Me Roubou de Mim. Então, eu recomendo vocês lerem esse livro, está até aqui no destaque do nosso Instagram, do Padre Fábio de Mello, Quem Me Roubou de Mim, que fala sobre essa questão do sequestro da identidade, tá bom? É muito interessante. O Flávio está falando aqui... Até eu vou ler. Lê sim. O Flávio está falando aqui...
Mas, deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar. Mas é muito difícil provar abuso psicológico, ainda mais de uma mãe. Aí, Isabel, eu quero que você também fale um pouquinho dentro dessa área da psicanálise, o que você poderia também trazer para esses filhos que têm passado por isso? Só uma pincelada. Insistir, né? A gente tem que insistir. Eu já vi casos de pessoa que conseguiu provar na justiça que a mãe tem um transtorno. Eu acho até que não definiram como transtorno de personalidade narcisista, mas viram que essa mulher tinha um transtorno e ela movia uma ação contra a filha ou a filha contra ela, não sei. E essa mãe saiu perdendo depois de um estudo psicológico muito bem feito e percebeu que essa mãe não tinha condições de ganhar aquela causa. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, porque... Mas, enfim, havendo um estudo psicológico bem feito, pode-se provar sim. E é claro que, havendo uma ação criminal com base na violência psicológica, vai ser feito esse estudo também, né? Vão fazer esse estudo psicológico para entender as sequelas que essa vítima tem, né? Que essa vítima carrega. Acredito até que seja um processo um pouquinho longo, né, Isabel? Até sim, chegar talvez, à conclusão final. No Brasil, tudo que é relacionado à justiça, infelizmente, né? É verdade. É tudo muito lento, A Lei Maria da Penha veio, inclusive, para melhorar isso, né? Como a lei do juizado especial também, né? Civil e criminal, também veio para trazer uma celeridade. Só que hoje você ajuiza uma ação no juizado especial civil ou criminal, daqui a não sei quantos meses é que vão marcar a primeira audiência. Então, é complicado. No Brasil, as coisas são complicadas. Pessoal, eu quero desde já falar para vocês que a nossa convidada, psicanalista e bacharel em Direito, Isabel Barreto, ela também está aberta para consultoria, tá bom? Qualquer dúvida que vocês venham ter, vocês podem entrar aqui no Instagram dela, que é isabel.barreto.5, tá bom? Sim. E vocês ali tirem as suas dúvidas, ela está aqui para também auxiliar no que vocês precisarem dentro dessa área. E da outra parte também, né? Quem quiser fazer algum acompanhamento na área da psicanálise, vocês também podem procurá-la. É uma excelente profissional. Nós aqui no nosso Instagram, Seja Diferente, Faça Diferença, a gente tem a maior preocupação de trazer excelentes profissionais para ajudar todos vocês. Então, Isabel, gostaria que você desse as suas considerações finais, tá bom? Fique à vontade. E desde já dizer que foi um prazer, que a gente já estava praticamente em cima da hora, então a gente já vai fazendo aquelas considerações finais para não ficar corrido, tá ok? Sim. Olha, foi um prazer, Petlin. Eu acredito que a gente ainda vai fazer alguma coisa juntas, né? Eu hoje de manhã estava pensando, gente, eu conheci a Petlin, né, numa situação que ia acontecer, acabou não acontecendo, e a gente acabou mantendo contato, descobri que nós já moramos pertinho uma da outra, mas eu não sabia. Com amizade. Né? Pois é, mas assim, tudo tem o tempo certo, né, na hora certa. E eu estou aqui, né, aberta para... Eu tenho feito videozinhos curtos também, né, sobre matéria jurídica, né? Quero me voltar mais para a psicanálise, porque hoje eu trabalho com psicanálise, né? Então, mas assim, é raro também a pessoa que vem se tratar com a psicanalista que não tem uma questão jurídica para esclarecer, né? Então, a gente acaba conciliando ali nas orientações. Eu achei interessante, Isabel, uma pessoa lá em cima da live comentou: Isabel, faz um canal no YouTube. Olha aí, ó. Engraçado. Eu tenho um canal no YouTube, né, que eu fiz para seguir outras pessoas e aprender também, né, porque a gente está em constante aprendizado. Isso. E acabei soltando 2 videozinhos que eu postei aqui no meu IGTV, estão lá no meu canal do YouTube. Eu pretendo fazer mais. Qual é o nome do seu canal? Fala aí pra gente. Isabel Barreto, psicanalista. Então, pessoal, esse é o Instagram dela, Isabel Barreto, Isabel com Z, YouTube, Isabel Barreto, psicanalista. Lá ela fala sobre esses assuntos, né, da parte do direito. É isso, Isabel? Também, né? Também. Mas eu vou fazer mais vídeos com base mesmo na psicanálise. Isso. Por favor, aquilo que nós conversamos em off,
ao mundo, há muitos filhos realmente que querem tirar suas dúvidas e você tem sido um canal para isso. Não tenha dúvida disso, tá bom? Talvez esse é o seu propósito também de vida aqui e para fazer, ser diferente e fazer a diferença. O Petros está perguntando aqui quando haverá outra live. Breve, Petros. Assim, a gente tem né, Isabel? A gente tem várias pessoas para participar aqui, mas tanto no Instagram da Isabel, que ela tem ali lives falando sobre da área civil, né, Isabel? Sim, falei sobre guarda, falei várias sobre perguntas, herança. isso, sobre herança, qualquer dúvida que você tenha dentro da área civil, só você entrar lá no Instagram dela, assistir lá no IGTV, que vocês vão conseguir tirar suas dúvidas. Se não conseguirem tirar lá no IGTV, chama ela no direct, que ela vai dar uma consultoria para vocês, tá bom? Alguém escreveu aqui, ó. Deixa eu ver quem foi. O Petros, gostei muito, identifiquei a minha mãe nos seus comentários. Você foi usada por Deus para me alertar para as atitudes errôneas da minha mãe para comigo. Eu fico assim muito feliz porque assim, eu gosto, tudo que eu faço, né, eu gosto de colocar sempre o universo, né, alguns chamam de Deus, a espiritualidade à frente. E antes de fazer essa live aqui, eu fiz a minha meditação e eu pedi, né, a espiritualidade para que se pelo menos uma pessoa fosse alcançada com essa live, já me deixaria muito feliz. Então, ver um comentário como esse do Petro e de outras pessoas que já aqui falaram que foi muito boa a live, isso nos deixa feliz. Tenho certeza, queridos, que vocês não estão sozinhos. Pode contar comigo, pode contar com a Isabel, pode contar com a Sanla Rios, com outras pessoas que nós estaremos trazendo aqui para auxiliá-los vocês. Então, não sofra sozinho, estamos aqui juntos. Eu gosto muito daquele slogan, juntos somos mais fortes. Aqui unidos somos mais fortes. Tá bom? A sua dor é a nossa dor. Oi, querida. Eu só queria dar uma palavrinha para a pessoa que falou do abuso sexual há 30 anos. Né? Fica à vontade. Com certeza, se ela traz isso, né, isso ainda tem algum reflexo nela. Né? Seria importante que ela procurasse uma ajuda profissional, não sei se já faz, né? Se já faz, que continue. Se não faz, que procure um tipo de terapia com a qual ela se identifique, porque eu sou psicanalista, mas tem outros tipos de terapia, né? Tem a psicologia, enfim. Que ela procure ajuda com um profissional com quem ela se identifique para tratar dessas questões no emocional. Muito tá bom? O importante esse seu aviso aí, para não deixar solto, né? Interessante. Isso. Um beijo a todos. Flávio. Obrigada pela audiência de vocês e até breve. Um abraço, tchau, querida. Kathleen. Boa noite, boa semana. Igualmente. Um abraço. Tchau.